cresciam e se multiplicavam. Você vai se multiplicar em meio a essa adversidade. Não desista. Aleluia. Eu quero fazer uma oração com você para poder ministrar a palavra de Deus. Amado Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Deus, muito obrigada porque o teu Espírito já se move nesse lugar, não mais através das águas, mas através dos teus filhos, Pai, que são batizados pelo teu Espírito Santo. Pai, muito obrigada por se mover em nosso meio. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pensamentos e sentimentos que não glorificam o teu Espírito Santo. Ó Deus, eu te entrego, Pai amado, querido, uma vez mais a tua noiva, a tua eleita. Fala com cada um de nós, Senhor, de maneira que possamos entender a tua voz. Nos dá discernimento e entendimento, Pai. Liberta nossa mente, Senhor. Tira do comichão dos ouvidos aquilo que quer impedir a tua igreja de receber a tua palavra, receber transformação e libertação. Amigo Espírito Santo, uma vez mais eu quero te pedir, usa esse vaso de barro frágil que eu sou em tuas mãos, para glorificar apenas a Cristo, Senhor. A excelência é tua, a glória é tua, o poder é teu, o manifestar é teu e as almas são tuas, Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Tu és bem-vindo à palavra viva. Fala conosco, palavra viva. Manifeste-se em nosso meio, Senhor. É o que eu te peço, te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E para completar o testemunho, irmãos, o Senhor vai nos dar a herança. Estou esperando não só um neném, mas 2 nenéns. Deus dá dupla honra, a glória de Deus. Amém? A palavra que o Senhor me deu está no livro de 2 Reis, capítulo 6. Reis, capítulo 6, diz assim a palavra do Senhor: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Essa foi a mensagem do Senhor Espírito Santo de Deus. Obrigada, irmã. Colocou no meu coração para que nós possamos falar. Eu espero que o Espírito Santo traga um discernimento, que a gente possa entender qual é a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Todas as vezes que nós entramos no templo, na casa de Deus, precisamos ter temor, porque precisamos entender que Deus está falando algo conosco. Às vezes o Senhor vai falar com você, vai te dar uma resposta, e os seus ouvidos precisam estar atentos, seus ouvidos precisam estar ligados para receber. Talvez você precise resolver um problema, e vai ser a palavra de Deus a resposta e a resolução do seu problema. Amém? Aqui estamos em uma situação onde os profetas, onde os filhos dos profetas estavam ali, e eles vão dizer que o lugar que eles estavam era estreito, era apertado, e eles precisam fazer um lugar maior. Eles estavam ali em uma condição onde eles não cabiam mais no lugar que eles estavam, e eles precisavam aumentar-se e expandir. Então vamos aumentar o lugar, vamos fazer uma obra. E um desses rapazes, desses servos, vai dizer ao profeta Eliseu: Vamos conosco, profeta Eliseu. Ou seja, não precisamos apenas que o lugar se expanda, mas precisamos também que a presença de Deus esteja conosco nesse lugar que vai se expandir. Muitas vezes nós lembramos de chamar a presença de Deus quando somos pequenos,
Mas esse servo, ele vai não só lembrar de convidar o profeta, ele não quer usar o profeta. Tem gente chamando pessoas que carregam uma presença para usar, mas não é o caso desse servo. Eu não quero usar o profeta, eu preciso de uma direção. Vai que acontece alguma coisa pelo caminho e eu preciso do profeta. O profeta representa nesse momento ali a presença de Deus. Quantas vezes esquecemos, enquanto estamos prosperando, que a presença de Deus, além de nos abençoar e nos prosperar, nos dará também o livramento e vai nos guardar de perder aquilo que nós recebemos. Eu não quero apenas a bênção, eu quero que a presença do Senhor esteja nessa bênção. Como Moisés vai dizer: se a tua presença não estiver comigo, não me faça sair daqui. Você precisa entender, e nós precisamos entender, que nós não podemos nos movimentar sem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender para onde a presença está se movimentando. E porque a presença se movimenta, nós não nos movimentamos. Tem gente se movimentando sem pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Pare de se movimentar sem pedir a direção do Espírito Santo, porque a presença de Deus é que vai nos dar a direção. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, não é guiado pela sua carne, não é guiado pela sua mente, não é guiado por necessidades. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo é movido pelo seu vento. Aleluia! Eles sabem que o lugar está apertado, mas eles precisam de um lugar maior. E não só desse lugar maior, dessa bênção, mas da presença de Deus. E esse servo vai chamar o profeta Eliseu, que corresponde à presença de Deus. E eles estão ali trabalhando, o profeta está ali quieto, na dele, caladinho talvez. E eles estão trabalhando. Até que em um momento, enquanto eles estão trabalhando, um desses servos está trabalhando, não sei se foi o que convidou, não sei se foram outros servos, que enquanto estavam trabalhando, o machado cai na água. Quando o machado cai na água, ele vai dizer: ai meu Senhor, porque era emprestado. Ele vai denunciar a sua falta. Ele está com o machado na mão, mas quando ele perde, ele denuncia, ele vai dizer: ai meu Senhor, e agora? Eu perdi e não é meu, é emprestado. Eu quero dizer a você que o que você tem não é seu, é emprestado. O dom que você tem não é seu, é emprestado. A vocação que você recebeu do céu não é sua, ela é emprestada. Porque você e eu, nós daremos conta lá na eternidade de tudo aquilo que nós recebemos. As suas mãos serão abertas juntamente com os livros e o Senhor vai te pedir conta de tudo aquilo que você fez na terra com a ferramenta emprestada que Ele te deu. O moço fica preocupado, ele vai gritar e ele vai dizer: ai meu Senhor, estou preocupado. Se fosse meu, eu estava preocupado, mas mais preocupado ainda estou, porque além de ter caído, eu vou ter que dar conta. Não é meu. Ai meu Senhor. O profeta vai fazer uma pergunta para ele: aonde foi que caiu? Por que você está preocupado? A presença está com você. Aonde foi que caiu? Você perdeu, mas aonde foi que caiu? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Glória a Deus. Talvez você nem se lembra quando foi que você começou a esfriar na oração. Talvez você nem se lembra como foi que você começou a esfriar na palavra. Como foi que você começou a esfriar na comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Mas a ordem nessa noite é: lembra-te de onde caiu e arrepende-te. Lembra aonde foi que você tropeçou. Glória, glória. Lembra por que você esfriou. Lembra, volta lá, se conserta, se arrepende e recomece no primeiro amor com Cristo. Aonde foi que caiu? Nós precisamos entender que precisamos caminhar com pessoas que têm visão do Espírito Santo. Nós precisamos
pessoas que estão enxergando aquilo que nós não vemos. Tem coisas que eu não vou enxergar, mas o meu esposo tem o Espírito Santo e ele vai me dar a direção. Olha só, Kátia, olha só, você não está vendo muito bem, mas cuidado. E aquilo que ele não estiver vendo é com a visão de Deus. Eu preciso repreendê-lo, exortá-lo ou adverti-lo. Cuidado, arrepende-te. Cuidado, você vai cair. Nós precisamos caminhar com pessoas que têm o temor do Espírito Santo de Deus. Tem coisas que eu não vou ver, mas quem está comigo precisa ver. Um cego não pode guiar outro cego, porque senão vão cair os dois no abismo. E quem vai salvar os dois? Você caminha com pessoas que têm a fé pior do que a sua. Você caminha com pessoas mais fracas do Evangelho do que você. E o pior que não é para levantar, o pior é para estar em comunhão com suas obras. Nessa noite, o Espírito manda te dizer: se levante. Nós precisamos ter amizades que são de pessoas mais espirituais do que nós. Existe alguém que tem mais de Deus do que você? Sempre existe alguém que tem mais de Deus, do Espírito Santo, do que nós. O problema é que somos tão orgulhosos e religiosos que nós não queremos honrar o que Deus colocou na vida do outro. Eu sou um trabalhador, um servo. Eu sou a pessoa que vai estender um lugar, que vai ampliar. Mas eu preciso de alguém que tenha a visão que eu não tenho para ampliar esse lugar. Nós ficamos presos aos nossos dons, aos nossos talentos, aquilo que Deus nos deu, e nos orgulhamos disso e não temos medo de perder. Nós precisamos ter o temor do Espírito Santo e temor, porque essa ferramenta é emprestada. Aquele moço foi trabalhar, e será que ele não averigou que a sua ferramenta, ou que a ferramenta que não era dele, mas era de outro, não estava bem afiada para aquele trabalho? Quantas vezes estamos trabalhando na obra do Senhor e o nosso machado não está afiado? Vamos pregar e não temos oração. Vamos pregar e não temos santidade. Vamos falar das coisas de Deus e não conhecemos a essência da sua pessoa. O nosso machado não está afiado. Vamos cantar louvores a Deus, mas a unção não existe. Não são letras que vão tocar, mas é a presença do Espírito Santo. As letras não convencem ninguém, elas são necessárias para nós entendermos, aprendermos, para nós não sermos enganados. Mas cadê a unção? Tem muita gente agarrando letra e largando a unção do Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a unção, que é a pessoa do Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas, mas nos agarramos a manuais, ficamos religiosos e esquecemos da unção, esquecemos do Espírito Santo, esquecemos da presença, esquecemos do contato, esquecemos da intimidade com Deus. Eu sou cristão, eu sei cantar todos os hinos da harpa, eu sou cristão desde 1940 e 30. Mas será que o seu machado não caiu lá nos anos de 70, nos anos 80, nos anos 2000? E até agora você não encontrou o seu machado? Tem gente com o machado caído e não grita: eu perdi o machado. Tem gente se orgulhando daquilo que nem carrega mais. Aquele servo, ele vai se despir dele mesmo. Ele vai se esvaziar, ele vai dizer: ai, meu Senhor, o meu machado na verdade não era meu, era emprestado. Ou seja, todas as vezes que clamamos e dissemos: ai, o Senhor nos ouve. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Clamar é gritar. Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você sabe. Não, são coisas que não sabemos. Ele não sabia onde estava, mas ele clamou e Deus, por intermédio
se eu disser para aquele irmão, confessar para o irmão, que eu caí, que eu não consigo mais orar, que eu não consigo jejuar, e que eu estou numa prática infeliz, numa mentira, o irmão vai, o que ele vai pensar de mim? Grita, que o machado caiu. Confessa, coloca para fora. Confessem vossas culpas uns aos outros. E orem uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Se você não está encontrando um justo ao seu lado, seja você esse justo que alguém vai precisar para se levantar. Nós queremos terceirizar a culpa. Queremos dizer que não existe mais homens e mulheres de Deus, existe sim. E se você não conhece, seja essa mulher e esse homem de Deus que você tanto critica e tanto quer que exista. Queremos que as pessoas não olhem para nós. Os apóstolos na entrada do templo, em Atos, eles vão dizer: olhem para nós. O apóstolo Paulo vai dizer: sejam, pois, meus imitadores. Olha para a minha vida e imita o que eu estou fazendo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não queremos que ninguém olhe para a nossa vida. Não queremos que imitem nossa vida. Vão imitar a quem? A vida de quem vão imitar? Não olha para mim não precisa me imitar, precisa sim. Alguém está olhando para mim, alguém está olhando para você. E nós precisamos ser esses obreiros aprovados que sabem muito bem manejar a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Ser cristão é muito difícil. Ser cristão não é fácil. Não é estar na igreja com muitos peixes domingo a domingo, sentar, cantar uns hinos da harpa, ouvir uma mensagem, não fazer nada com essa palavra, usar roupa comprida, cabelo grande, tirar algumas coisas do nosso corpo e achamos que somos santos e perfeitos. A verdadeira santidade consiste em ter um caráter aprovado diante de Deus. A verdadeira conversão consiste em arrependimento, mudança de caráter, mudança de vida. É muito mais que eu mudar o que está fora, é mudar o que está dentro. O que contamina não é o que sai, mas é o que entra, é o que está dentro de nós que nos contamina. É o nosso coração malvado, é o nosso coração orgulhoso, é o nosso coração ressentido. Não perdoamos e damos glória a Deus, aleluia. Não abraçamos, nós nos questionamos das provas e dizemos que somos cristãos aprovados. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando uma geração diferenciada. Saiba, irmãos jovens, que nós somos a geração do arrebatamento. Nós precisamos entender que a qualquer momento a trombeta vai tocar. A verdadeira esperança do cristão precisa ser o arrebatamento. Aleluia! Mas será que eu vou casar? Será que eu vou ter filho? Será que eu vou ser uma pessoa que vai ter condição? Será que eu vou ter casa? Casaram-se, estavam-se em casamento e não perceberam quando veio a chuva. Esteja, pois, apercebido, porque o noivo vem aí. Aleluia! Trabalhe, estude, case, tenha filhos, prestando atenção, porque logo, logo o noivo vem. Tem gente se embaraçando com as coisas deste mundo e achando que ficar embaraçado vai herdar a vida eterna. Quem milita boa milícia não se embaraça, não perde tempo. Fornicar é pecado sim, adulterar é pecado sim, ver conteúdo imoral é pecado sim, falar mal do outro, fofocar, invejar é pecado sim, glutonaria é pecado sim. Precisamos mortificar a nossa carne todos os dias. Precisamos voltar a falar do pecado e não só falar de pecado. A igreja fala muito de pecado e vive pouco em santidade. O maior testemunho é a nossa vida. Como pode uma pessoa, um jovem desses aí, uma moça dessas moças bonitas,
andarem na presença de Deus e não desejarem as coisas do mundo, não beberem, não fornicarem, não estarem aí sensuais, andando no mundo, o que tem na igreja? Nós somos cartas escritas, não com tinta, não com letras, mas pela pessoa, pelo poder da palavra do Espírito Santo. Estão observando a nossa vida, estão observando o que nós fazemos, o que nós falamos, estão observando o nosso comportamento, como tratamos o nosso cônjuge, como tratamos nossos filhos, como tratamos nossos irmãos, os anciãos, estão nos observando. Aonde foi que o teu machado caiu? Quando foi que você parou de sentir prazer em abraçar essa pessoa que está aqui, nesse ambiente que você convive? Quando foi que você parou de sentir prazer em ouvir a palavra e glorificar o nome do Senhor Jesus? Quando foi que você parou de sentir prazer em sentir a presença do Espírito Santo e falar em línguas? Quando foi que o teu machado caiu? Os machados estão caindo e nós não estamos gritando e clamando e pedindo: Senhor, me dá de volta, Senhor, o meu primeiro amor. Aquele primeiro amor que eu tinha, Pai, quando eu fazia visitas, quando eu evangelizava e quando eu falava de Jesus, sem ninguém pedir que eu falasse de Jesus. Lembra quando você falava de Jesus na rua? De repente Jesus era o seu assunto e ninguém te perguntou nada. Porque se Jesus mora em você, você tem prazer nele. Aleluia! Lembra quando você cantava hinos na sua casa e você começava a falar em línguas em mistério e parecia que você estava em uma consagração? Quando foi que você parou de experimentar, ter essas experiências com Deus? Lembra onde foi que você caiu e se arrepende? Volte ao primeiro amor. É isso que Jesus, na revelação da sua glória, lá em Apocalipse, quando ele aparece glorificado, glorioso para João, naquela visão. João, ele tem aquela visão com Jesus, glorioso. E ele fala para João escrever as cartas. Ele vai falar para a maioria das igrejas: olha, o que você faz é bom, eu aprovo. Isso aqui eu aprovo também. Estou de acordo com você nisso, mas tem uma coisa. Tenho contra ti que você deixaste o seu primeiro amor. Jesus não está procurando pessoas que estejam trabalhando: eu preciso estender o templo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ele está procurando pessoas, em primeiro lugar, que tenham relacionamento com Ele. Tem gente trabalhando demais, estendendo a obra demais, mas se esqueceu da intimidade com o Espírito Santo. Deus não está procurando pessoas muito ocupadas. Ele está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Marta, Marta, por que estás afadigada, preocupada com tantas coisas? Olha só, Maria. Ela escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Tem gente se orgulhando porque eu faço muito, porque eu ganhei muitas almas, porque eu fiz tantas coisas, porque eu fui em tal saída, porque tantos anos eu tenho isso. Amém, glória a Deus, mas o teu machado está afiado. Não é sobre obras, apesar que a fé sem obras ela é morta, mas é sobre quanto você tem em relacionamento. Porque pessoas que têm relacionamento, elas vão ter obras. Pessoas que têm intimidade, elas vão dar frutos. Sem esforço. Tem momentos que para você fazer algo para Deus, você tem que se esforçar muito. É aí que você tem que perceber que o seu machado está quase cego. Eu preciso orar mais, porque para ter uma revelação, uma pregação, eu tenho que me esforçar muito para vir revelação da parte de Deus. Eu tenho que orar mais, jejuar mais. Eu percebo que o ambiente não é mais a mesma coisa de quando eu pregava há alguns meses, há uns anos atrás. Eu preciso voltar para o meu quarto, fechar a minha porta e falar com o meu pai que me vê em secreto, porque o meu secreto vai trazer a recompensa pública. É o meu secreto e o seu secreto que vai anunciar quem nós somos. Se nós somos filhos ou não somos filhos de Deus. Tem gente querendo muito aparecer no público, mas não aparece no secreto há muito tempo. Aleluia! Eu quero resultado em público,
mas você não entende que é no secreto que você vai ter o resultado que você espera. É a intimidade com o Espírito Santo, é dizer não para essa carne nojenta, é dizer não para você mesmo, que vai trazer a glória, a unção, o poder, a misericórdia, que vai trazer o que nós precisamos, o arrependimento que você precisa sentir numa mensagem, o Espírito Santo trabalhando no meio da igreja, porque Ele continua passeando por entre os 7 castiçais. Ele é o dono da igreja, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início, Ele é o fim. Ele vai voltar e vai me buscar e te buscar também. Prepara-te, ó igreja. Para de se relacionar com Deus morto, Ele está vivo. Falamos mal de outras religiões, para não citar aqui o nome, que eles se curvam perante deuses, estátuas, e você se curva perante quem? Porque você tem nome muitas vezes de quem está vivo, mas está morto. Eu sou crente, eu sou salvo, eu sou evangélico. Essas religiões não. E cadê a virtude? Cadê a unção na tua vida? Cadê o fruto do Espírito Santo? Cadê a glória de Deus? Porque ninguém sente a presença na sua vida. Falamos mal das outras religiões, mas eles estão com mais manifestações que nós. É por isso que estão se convertendo a outras religiões, porque eles têm mais fé que nós. Eles invocam mais os deuses deles do que nós ao nosso Deus. Jesus está voltando. Achamos que ser cristão é ficar dentro da igreja, trocar de roupa, e todo mundo me vê com várias roupas diferentes. Faz parte da santidade você se vestir com modéstia, mas isso não é tudo. É uma parte, uma porcentagem menor de todas. Naquele grande dia não vai ser esse vestido verdezinho aqui que Jesus vai olhar. Ele vai olhar se eu estou nua ou se eu estou vestida perante Ele no Espírito. Esse vestidinho aqui não vai contar nada, porque ele vai ser comido por traça, pelo fogo. Se entrar água na tua casa, você perde tudo. Enchente. Se o fogo entrar, queima tudo. Mas a nossa alma, ela não pode ser consumida por esse fogo da terra, apenas pelo eterno. Como estão as suas vestes? Eu sei que você não queria ouvir isso, nós não queremos ouvir isso, queremos ouvir palavras de poder, de glória. Queremos sentir o poder e marchar. Tem muita gente marchando na igreja e escondendo o pecado. Se você fala em línguas e marcha na igreja, você gosta do mistério. O que essas línguas estão fazendo com você? O apóstolo Paulo vai dizer que falar em línguas separa a edificação. Se a edificação das línguas traz a transformação, você fala tanto em línguas, a sua vida não muda. Por quê? Nós estamos fazendo, sabe o que? Nos orgulhando dos nossos dons, dos nossos talentos, nos orgulhando das pregações que fazemos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei pregar não. Eu não sei falar bonito não. É uma loucura do Espírito Santo de Deus na minha vida, porque eu falo, Deus, eu não sei falar, eu não sei o que eu vou pregar, mas o Senhor usa a minha vida e da forma que o Senhor quiser. É Ele que é o dono da honra. Tem gente trocando o Espírito Santo por filosofia, não faça isso. Deixa Ele te usar da maneira que Ele quer. Seja vaso na mão do oleiro. Ele vai te perguntar. Eu posso não falar o que Ele quer e falar o que você quer ouvir, mas eu sei de uma coisa, você não me leva para o céu. Eu sei para onde eu vou e para onde eu quero ir. Eu estou lutando para ir para Nova Jerusalém. O meu lugar é lá.
Pare de falar coisas que agradam pessoas para você não perder relacionamentos. Antigos profetas caminhavam sozinhos, mas tinham uma presença de Deus. Hoje temos medo de ficar sozinhos, ficamos com crise de pânico, depressivos, com crise de ansiedade. Todas as coisas do mundo começam a nos encher e nos apavora. E a palavra aqui diz: eu estarei com você todos os dias, até a consumação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado, o teu consolo. Quem prepara a mesa para mim. Eu não quero mesa natural não, irmão. Eu não quero mesa que as irmãs vão preparar por mim, por mais maravilhosa que sejam as mesas que vocês possam fazer. Eu quero a mesa que Ele vai preparar para mim, na presença dos meus inimigos. Porque o que Ele vai fazer é extraordinário. O que o homem faz é ordinário. O que o homem faz dá para se esperar. É normal. Mas com Deus é o extraordinário. Viva de maneira extraordinária. Renuncie a sua carne. Faça o que ninguém está fazendo. E tenha experiências extraordinárias que outros não estão tendo. Conte testemunhos que outros não estão contando. Viva de forma sobrenatural. Vai te custar um preço, mas vai ser maravilhoso. Só existiu um profeta que foi levado por um torvelinho, por cavalos de fogo. Irmãos, cada um está vivendo algo na terra. A Bíblia parou de ser escrita, mas nós estamos escrevendo histórias. Tem gente lendo a sua história. Esther teve a história dela. Os profetas tiveram a história deles. João, Malaquias, Isaías. Você tem uma história. Você é importante também. Viva de maneira que possam olhar para você e queiram viver o que você está vivendo. Eu quero viver o que os profetas viveram. Eu quero viver o que os apóstolos viveram. Eu quero que alguém olhe para a minha vida e queira viver o que eu estou vivendo. Olhem para nós. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Dá medo de falar isso, porque se você olhar para a nossa vida, né? Nós temos medo de que pensamos para as pessoas olhar para nós. Só que Jesus Cristo disse: não foi para fazermos seguidores, mas discípulos. Discípulo come junto, discípulo senta junto, discípulo vê tudo que eu estou fazendo. Seguidor é aquilo que tem no Instagram, que tem nas redes sociais. Eu posto um monte de foto, um trecho de pregação, você vê, você curte. E você é um seguidor meu sem você de fato saber o que de fato eu estou vivendo. Essa geração é de um monte de seguidores influenciadores. Mas o que eles estão influenciando? Se nós estamos vendo na nossa nação pessoas mais perdidas e ímpias. Entramos nas igrejas, as pessoas não têm santidade. É nítido, quem tem discernimento vê. Até quem não tem discernimento vê. Pessoas que não caminham no Espírito. Quem está nos influenciando, quem está influenciando a nossa fé? Estão chegando? É chegada essa hora. São dias trabalhosos, tempos trabalhosos. Tem uma outra classe de pessoas, eu vou terminar a mensagem, que fica dependente de homens. Irmãos, é tempo de homens maus, de amor se esfriar. Vai buscar o Espírito Santo no seu quarto. Vai buscar revelação no seu quarto. Vai buscar entendimento, vai buscar na fonte. Irmã, eu não conheço ninguém de Deus para caminhar com essa pessoa. Caminhe com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas e você não vai precisar ter de perguntar nada a ninguém. E o Espírito Santo vai atrair as pessoas para você caminhar. Ele vai te apresentar, Ele vai abrir portas, Ele vai fechar portas, Ele vai fazer, não vai ser você. Quem aqui como eu acha que é difícil ser cristão? Eu acho demais, é difícil demais. Ser crente é fácil, até os demônios estremecem porque eles conhecem Deus, só não obedecem. Agora ser cristão, ser filho de Deus é muito difícil. Deus irá nos pedir coisas que é muito difícil oferecer para Ele.
Ele vai pedir a Abraão: me dá o teu filho. Eu quero o que você ama. Eu quero aquilo que te custa. Deus vai pedir o seu tempo. Talvez Ele vai te pedir relacionamentos que não foi Ele que te deu. Ele vai te pedir talvez amizades. Talvez Ele fale para você: olha só, aquele trabalho ali acabou o tempo, fecha aquela porta. E você vai ter que fazer por fé. Às vezes Deus nos pedirá coisas que irão nos custar. Mas Ele nunca vai te pedir algo que Ele não possa suprir em dupla honra. Ele vai suprir as minhas e as suas necessidades, contanto que eu e você venhamos viver uma vida para a glória de Deus. Essa é a mensagem que a igreja mundial, brasileira, internacional precisa ouvir. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar ao início de tudo. Voltar ao evangelho de dores. O evangelho é sofrimento, o evangelho é renúncia, o evangelho machuca. Para que possamos entrar pela porta estreita. A porta não é larga, a porta é estreita. A porta ela é estreita. O evangelho continua sendo de porta estreita. Pela porta larga vamos para o inferno. Igreja, desperta. Acorda. Jovens, aproveitem a mocidade de vocês para buscarem a face do Senhor. A juventude vai passar, a beleza vai embora, tudo vai passar, mas a presença e a palavra não irá passar. Nós precisamos ser avivados. Essa geração lá fora é uma geração perdida, é uma geração que não crê, é uma geração incrédula, é uma geração doente. Ateus, pessoas que estão em religiões malignas. Para você confrontar um jovem desse, tem que estar muito cheio do Espírito Santo, porque nós não conseguimos, irmãos. É muito difícil, mas se formos cheios do Espírito Santo, ninguém pode resistir à glória que habita em nós. Se falarmos para Deus: Deus, o machado caiu, eu não sei o que falar, eu não sei o que pregar, eu não sei como aconselhar, mas Pai, aonde está o que eu preciso? Ele vai te dizer: está aqui. E Ele vai te apontar. No texto, o profeta vai jogar um pau, uma madeira, e a madeira vai fazer flutuar. Como que flutua ferro? Ferro não flutua. A física diz que ferro não flutua. Mas uma madeira faz flutuar um ferro. A cruz de Cristo, aquele madeiro, faz os nossos pecados virem para a superfície. Ele nos lava, Ele nos limpa, nos transforma. A cruz de Cristo nos regenera e nos faz encontrar aquilo que estava perdido. Nessa noite, se você perdeu a dracma, perdeu a presença, perdeu a sua vocação, perdeu a vontade de viver, fala para Ele: Jesus, foi naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela briga, naquela dissensão, eu deixei cair a minha fé, a minha esperança, a minha vida de oração, Senhor. Naquela luta, Deus, naquela tribulação, meu machado caiu. Fala para Ele. Ele vai te apontar a cruz. E a cruz vai te dar a direção que você precisa. Quero terminar a mensagem fazendo uma oração por você. Amado Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, eu quero te louvar porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nossa fortaleza, nosso refúgio. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra revelada. Eu sei que o teu Espírito está convencendo pessoas aqui do pecado, justiça e do juízo. Eu sei que o teu Espírito está aconselhando, está edificando, está redarguindo, corrigindo. O teu Espírito está soprando no ouvido de alguém, falando: volta ao primeiro amor. Não resista ao Espírito Santo, homem e mulher. Não resista à voz de Deus. Ele tem falado com você. Ele tem te despertado. Ele tem te pedido coisas. Entrega para Ele. Renuncia ao que Ele está te pedindo. Coloca no altar. Senhor, Espírito Santo, trabalha teu, Senhor. As ovelhas são tu, o rebanho é teu, o ministério é teu. Eu te agradeço por essa congregação, pela vida dos pastores, pela vida dos líderes, Pai, pela vida dos irmãos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Continue trabalhando, Senhor, em nosso meio.
Nós somos completamente dependentes de Ti, Espírito Santo. Não queremos ser, Pai, como Laodiceia. Não queremos ser como igrejas mortas. Queremos, Pai amado, ter a virtude de Filadélfia. Mesmo cansados, não negar o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada pessoa que ouviu essa mensagem. Liberta, transforma, ajuda, dá força. Essa pessoa que tem trabalhado para Ti, mas que está cansada. Nessa noite eu quero te pedir, Espírito Santo, renova as forças dessa pessoa. Ajuda ela a afiar o seu machado, a voltar à vida de oração, à vida de evangelismo, porque ela evangelizava, ganhava almas, mas algo aconteceu que essa pessoa parou. Deus, em nome de Jesus, mostra para os meus irmãos, Pai, aonde está o machado que caiu. Aponta a direção, Espírito Santo de Deus. Tira de nós esse orgulho religioso, Senhor. Que não venhamos ficar apegados a machado, a ferramentas, mas que possamos, Pai, ficarmos apegados a Ti, a Tua presença, a Tua pessoa, porque é o Senhor que vai nos dar a direção do que temos, daquilo que não temos. Porque sem Ti não temos nada, Espírito Santo. Sem Ti não somos nada, Espírito Santo. Que possamos voltar a ser ovelhas, Pai, obedientes do Seu rebanho. Possamos ser como filhinhos, Pai, cheios de poder, mas cheios de mansidão e de humildade, como Cristo foi nessa terra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço pela Tua palavra. Eu entrego uma vez mais cada um dos meus irmãos nas Tuas santas e poderosas mãos. Fale com eles a semana inteira, dá a direção e alegre o coração deles com a Tua palavra, com a Tua pessoa, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.